E hoje a Presidente da Comissão Nacional de Eleições esteve a ser ouvida no Parlamento. Um dos pontos elementares foi a alteração ao Código Eleitoral, com a responsável da CNE manifestar a necessidade de se conferir maior autonomia ao órgão, um orçamento privativo, e pediu mais esclarecimentos sobre a introdução do voto eletrónico aqui em Cabo Verde. A última reforma do Código Eleitoral data de 2007. De lá para cá, já foram ensaiadas algumas alterações para adaptá-lo à nova realidade. Nesta quinta proposta de lei, o Governo prevê alterar 261 artigos, incluir mais de uma centena e revogar outros tantos. Chamada hoje pela primeira Comissão Especializada do Parlamento para pronunciar-se sobre o assunto, a Comissão Nacional de Eleições manifestou-se contra vários pontos, a começar pelo que altera a composição, funcionamento e competências do órgão. Nesta altura não consideramos que seja essencial, portanto, mudar a composição da Comissão Nacional de Eleições, que vem funcionando normalmente, regularmente, com 2 membros permanentes, e que nós a esta data consideramos até que seja insuficiente para dar vazão, portanto, às necessidades da instituição. É que a funcionar com 3 residentes já se revela difícil, reduzir para um membro permanente afigura-se pior. Sobre a introdução do voto eletrónico, a Comissão aplaude a ousadia do Governo, mas defende que a ser implementada deve ser de forma gradual e precedida de um período experimental para evitar eventuais falhas que possam pôr em causa a lisura do processo. Nós vimos que nesta proposta, pelo menos, já foi absorvida a proposta do alargamento do prazo de prescrição de 2 anos para 3 anos. Tem uma proposta muito interessante, portanto, que é de se considerar os crimes eleitorais como sendo crimes urgentes e de investigação prioritária. Nós pensamos que, passando esta proposta e sendo efetivada a nível do Ministério Público, poderá trazer, e também dos tribunais, poderá trazer ganhos, fazendo com que os crimes sejam efetivamente, ou pelo menos as queixas, sejam efetivamente apreciadas a nível do Ministério e dos tribunais, e isto daria combate, portanto, a várias situações que nós consideramos como sendo mais práticas eleitorais que impactam na qualidade das nossas eleições. Quanto ao voto obrigatório defendido na proposta, a CNE acredita que sim, poderia resolver o problema da abstenção, mas aconselha antes a realização de um referendo sobre a matéria. Agora, depois de 40 anos, mais de 40 anos, portanto, num sistema que nós temos do voto livre, portanto, participação como um dever cívico, instituirmos o voto obrigatório, nós pensamos que pode vir a colidir com aquilo que já é a cultura política cabo-verdiana. Pelo que podendo ser, nós gostaríamos que fosse antes, portanto, os cabo-verdianos consultados, através, nomeadamente, de um referendo, porque nós entendemos que há outras formas também eficazes de se combater, portanto, a abstenção que não passe pelo voto obrigatório. Em relação às questões da bancarização e autonomia financeira da Comissão Nacional de Eleições, a proposta do Governo não traz qualquer alteração que vá ao encontro da posição defendida por esta direção. O artigo 28 do Código Eleitoral não sofreu nenhuma alteração e nós entendemos que o artigo 28, do nosso ponto de vista, portanto, nunca trouxe dúvidas. Nós entendemos que é um artigo claro que a Comissão Nacional de Eleições deve ter o seu orçamento privativo. Portanto, nós entendemos que, havendo dúvidas em relação à interpretação deste artigo 28, que nós temos entidades, neste caso o Tribunal Constitucional, que pode nos ajudar a clarificar, portanto, a norma do artigo 28, designadamente o artigo 1º, o número 1 e o número 2 do artigo 28. E já existe, portanto, um processo pendente no Tribunal Constitucional que poderá levar a este desfecho. A questão da bancarização, que tem a ver com a execução do orçamento da Comissão Nacional de Eleições, também não vem refletida, portanto, nesta proposta. Bancarização, a semelhança dos serviços da administração direta que pressupõe a gestão do orçamento sobre a tutela e supervisão do Ministério das Finanças, que é uma solução crítica para a Comissão Nacional de Eleições, que continua a entender que esta modalidade implementada, portanto, pode colidir, sim, com a sua natureza independente e autônoma.
À frente da Comissão Nacional de Eleições desde 2015, com um mandato expirado, portanto, há quase 2 anos, esta direção diz que dificilmente um novo Código Eleitoral poderá vir a entrar em vigor antes do próximo ciclo eleitoral, que começa em setembro de 2024, já que esta proposta de lei, cuja aprovação requer a anuência de 2/3, ainda nem sequer foi agendada pelo Parlamento. Lembrar que qualquer alteração ao Código Eleitoral só pode ser efetuada 10 meses antes das eleições e o Parlamento vai de férias já no próximo mês de julho.